Oi, Matheus. Ó, Matheus, eu tô gravando para você só as páginas que você tem dúvida, tá? Eu acho que fica melhor assim para você ver aqui colorido, tá? Então, você vai ver aqui do meu e vai comparar aí com o seu, tá bom? Então, esse aqui, esse mapa que você tá vendo aqui, ele é o Atlas Miller, é um mapa muito famoso, porque ele é o primeiro mapa que a gente tem notícia do Brasil. Então, quando Pedro Alves Cabral ele chegou aqui no Brasil, eles já tinham lá um pessoal que veio mapear, porque eles tinham que voltar, né? Senão eles se perdiam. Então, é o primeiro mapa, tá? Ele foi um cartógrafo lá que trabalhava lá com o rei de Portugal e que fez. Então, ele é muito famoso. Ele está no museu, tá? Lá em Portugal. Museu de. Deixa eu ver se está escrito aqui. Elaborado em 1519. Ele chama Mapa Brasilis, tá? Terra Brasilis. Então, ele está lá num museu de Portugal, tá? Então, aqui você vai ver que tem, nesse mapa, ele retratou lá que tem os índios, ele retratou a floresta nossa e retratou os índios que estão trabalhando aqui, né? Eles estão cortando as árvores do pau-brasil, que na época era o que eles transportava, pegava aqui do Brasil, né? Então eles cortavam a árvore, eles faziam os feixinhos aqui, ó, tá vendo? E levava até a costa do Brasil para poder, até o litoral, né? Tudo isso aqui, ó, é litoral, tá? Toda essa parte aqui é litoral. Então eles levavam e aí os portugueses levavam para Portugal e vendia lá na Europa, tá? Então aqui nós temos os bichos também, tá? Da floresta. Depois você vai olhar bem esse mapa e você vai responder essas questões aqui, ó. Ah, você reconhece o contorno das terras representadas no mapa? Com que elas se parecem? Então, olha o contorno, tudo isso aqui é contorno, tá vendo? Ó? Então, com que ela se parece, tá? Você não consegue ver daí, mas ela foi tudo divididinha. Ela tinha nomes, né? E era cada nomezinho desse era uma tribo, era um pessoal que tomava conta, tá bom? É que daí não dá para você ver. Então, mas ele foi mapeado, a costa inteirinha do Brasil ele foi mapeado. Então, isso daí, gente, é o litoral brasileiro, né? Então, com o que ele se parece? Ele se parece com o litoral brasileiro. Aí no mapa, muitas embarcações portuguesas aparecem no Oceano Atlântico, algumas delas nas proximidades da costa brasileira. Em sua opinião, os autores do mapa queriam mostrar o que com essa representação? Então, olha, aqui tem um monte de embarcações portuguesas, tem a bandeira de Portugal, né? Então, o que o autor quis dizer com isso? Quem fez o mapa, o que ele quis dizer com isso? Que ele era só de Portugal, ou que ele tinha outros países que também estavam junto aqui, o que era? B, que eu já falei, né, que é essa daí. C, descreva os personagens representados em terra, o que eles estão fazendo. Então, você vai olhar os personagens, que são os índios, o que eles estão fazendo aqui. Então, você vai escrever aqui, tá? Na C. A D. Que outras figuras foram representadas em terra? Você as conhece? Então você vai olhar tudo que tem lá na terra, porque não tem só índio, ó. Tem os índios, mas tem pássaros, tem macaco, tem onça, tem as aves, tá? Então você vai escrever todos eles aqui. Aí, olha, e observa ao lado um detalhe do mapa. Então, bem num lugarzinho do mapa lá, tem esse dragão aqui, ó, tá? Então, na sua opinião, por que o ilustrador incluiu no mapa? Gente, ele incluiu porque na época
havia muitas histórias, muitos mitos dos portugueses, que eles falavam que tinha monstro, que eles viam monstro, que eles viam monstro marinho, mas é tudo lenda, tá? Tudo mito, porque na verdade isso não tinha não, na época não. Em sua opinião, o que os europeus imaginavam observar o mapa daquela época? Então, quando eu falo europeus, eu falo de outros países lá de Portugal, Inglaterra, né, a Espanha, que eram os maiores descobridores na época. Quando eles olhavam esse mapa, o que você acha? Eles viam todo esse monte de barco aqui, de embarcações de Portugal, viam as bandeiras. E o que vocês acham como que eles pensavam que essa terra era só de Portugal ou que eles estavam querendo dividir com mais algum país? O que vocês acham? Atividade 2. Aqui é o início da colonização. Como vimos os primeiros colonizadores portugueses chegaram às terras que hoje formam o Brasil em 1500. Então, são os portugueses chegando aqui. Essa tela aqui, ó, que é uma pintura, ela foi pintada em 1912. E lógico que o descobrimento foi em 1500. Então, o que acontece? O autor, ele fez uma imaginação, ele imaginou esse encontro entre os portugueses e entre os índios, tá? Então, aqui esse quadro retrata a chegada dos portugueses em terras brasileiras. Nesse texto aqui, ele está falando da extração do pau-brasil, que os índios trabalhavam, né, para os portugueses em troca de presentes, que chamava escambo. Então, ó, em troca de seu trabalho, recebiam dos europeus ferramentas, espelhos, pentes, tecidos. Então, esse tipo de troca de presentes era chamada de escambo. Então, no começo foi amistosa. O que é amistosa? Foi amigo, né? A relação entre os portugueses e os índios, porque eles conseguiram que os índios ajudassem eles, né, troco de presente. Mas chegou um tempo que eles queriam escravizar os índios, tá? Então eles tentaram várias vezes escravizar os índios, mas os índios não conseguiu, não ficou, não conseguiram escravizar, não, tá? Os índios eles eram rebeldes, né? Eles matavam mesmo, então não tinha essa não, tá? Então eles pouco conseguiram escravizar os índios. A maioria não conseguiu, não. Aí depois, em 1570, uma lei começou a restringir a escravização dos índios. Mas em muitas regiões do Brasil, ela continuaria a existir ainda por muito tempo. A proibição dessa prática teve importante participação dos padres jesuítas, por meio de um intenso programa de catequização. Então, os padres portugueses, eles vieram para o Brasil para catequizar os índios, ou seja, para ensinar a religião católica aos índios. Então, a religião católica hoje, ela provém de Portugal, tá? Então, desde o descobrimento que os jesuítas vêm aqui, que são padres jesuítas, né? Que eles vêm para ensinar a religião, ensinavam na época a religião católica para os índios. Então, os padres também não concordavam com essa história de ficar escravizando o índio, não. Então, por esses e por outros motivos que os indígenas não tiveram muito tempo de escravidão junto aos portugueses, não. Até porque também os índios, eles pegavam as doenças dos brancos, né? E eles eram fracos nessa parte, porque como até hoje é assim, gente, vocês estão vendo que tem um monte de índio morrendo de Covid? Por quê? Porque os brancos é que estão levando lá na aldeia indígena deles. Porque eles não vivem a vida deles como a nossa, né? A vida deles é com a natureza. Então, eles não têm acesso a hospitais, a antibiótico, nada disso, tá? Eles tomam lá o chá deles, né? Com raízes, emplastros, essas coisas. Então, na época era pior ainda, né? Porque eles morriam aos montes, qualquer gripe, pneumonia
que os brancos levavam para eles, morriam, porque não tinha. Índio é assim, né, gente? Não tem os recursos que nós brancos temos e eles não têm um hospital na esquina, não. Eles vivem lá no meio do mato e se vira lá qualquer tem, né? Então eles morriam muito naquela época, como hoje ainda morre muito, né? A relação entre os indígenas sempre foi de amigos, né, amistosa, tá lá no texto, né? E por que que não foi? Então conta lá para mim por que que não foi. Agora aqui a gente está voltando um pouco na história. Aqui já é antes do descobrimento, tá? Então os portugueses naquela época eles já descobriram também vários pequenos países da África e naquela época lá eles também iam lá para comercializar, então eles trocavam coisas, né? Eles levavam as especiarias e traziam minérios, né? E tinha uma particularidade lá. Olha, tá aqui escrito aqui, ó. No princípio, os portugueses se interessavam por metais preciosos, como ouro, pedras preciosas e marfins. Então, eles iam lá e trocavam, né, com aquilo que eles tinham. Depois, eles pensaram em escravizar, né, pegar índio de lá e trazer para outros lugares do país para fazer essa mão de obra. Então, era uma escravidão. Por quê? Porque tinha pessoas lá na África, de acordo com a cultura africana, que eles ficavam fora da sociedade. Então, se eles cometessem crimes assim, ou até um adultério, ou até roubar alguma coisa de alguém, assim, tirar alguma coisa de alguém, por menor que fosse, viu? Então, eles ficavam muito aquém da sociedade, ninguém queria saber deles. Então, o que acontecia? Eles pegaram esses negros e trouxeram para outros lugares dos países e faziam dinheiro, né? Porque daí eles vendiam esses negros, vendeu na América Central, vendeu aqui no Brasil bastante, né? E aí que começou a escravização de negros africanos. Só que esses negros africanos, eles não vieram do lugar só. Eles vinham de vários países vários países do continente africano. E cada continente africano tinha uma cultura diferente, embora eles fossem negros. Então, eles tinham, sim, culturas diferentes, como na religião, na vestimenta, no modo de tratar a família, tá? Então, eles tinham, embora fossem negros e fossem escravos, eles também eram de regiões diferentes e também tinham culturas diferentes. Então, aqui tem um mapa, né? Dos países da onde eles saíam lá do continente africano e para onde eles iam. Então, você pode ver que aqui tudo em vermelho tá Rio de Janeiro, Salvador, Recife. Depois veio para Buenos Aires. Depois esse em azul aqui, ó, foi lá até para América do Norte, em Nova Orleans, Cuba, nas Ilhas Antilhas, tá? Então, os portugueses eles faziam esse tráfico de negros, né? Vendiam. Agora aqui, é correto afirmar que todas as pessoas escravizadas que vieram da África para o Brasil faziam parte do mesmo povo? Sim ou não? Observe novamente as rotas representadas no mapa, em que locais da América os africanos escravizados desembarcavam. Então, é só olhar aqui e vocês virem, né, os lugares aonde a setinha aponta, ó. Então, da onde ele sai e da onde a setinha fica aqui. Então, ele saía desses países e iam para esses países que eu acabei de falar para vocês. Tem a legenda aqui também, ó. Depois, aqui seria os bantus e sudaneses, são grupos, né, de africanos que vieram de lugares diferentes da América, da África, e eles tinham, o que eles tinham em comum é que eles eram negros e foram também escravizados por conta de estar aquém lá da sociedade, que lá não tinha oportunidade para eles, porque eles cometeram lá alguma coisa, né, algum crime, alguma coisa eles fizeram lá, que eles não eram bem vistos lá. Então, se lá eles ficavam em cadeias, né, também não era ficar lá preso e vir para cá e ser escravo, então já era a África vendia eles, porque lá para eles lá eles não tinham serventia
para nada, né? Só ficavam presos. Então eles vinham para cá. Então os bandos e sudaneses, aqui fala que eles eram uma parte era bom assim na agricultura e a outra parte era bom em técnicas de metalurgia. Então, muito do que se tem hoje no Brasil foram os bantus e sudaneses que trouxeram, tá? E na época, com toda a inteligência dos portugueses, dos europeus, eles têm, a história conta que muitos negros escravos eram mais inteligentes do que eles. Tá? Então, eles que inventavam toda a técnica de agricultura e técnica de metalurgia. Então, se hoje nós temos muitas técnicas aqui, foram esse grupo de negros africanos, né, os bantus e sudaneses, que trouxeram para nós. Aqui é a África, berço da humanidade. Então, de acordo com alguns estudos, a espécie humana surgiu no continente africano, por isso a África é chamada de berço da humanidade. Então, os arqueólogos, que está escrito aqui arqueólogos, eles são pessoas que estudam coisas antigas, né? Os fósseis, que pode ser objeto antigo, osso, tudo que fica enterrado por muito tempo. Então, eles encontraram os primeiros fósseis de humanos lá no continente africano. É por isso que acredita-se que a África é o berço da humanidade. Que se um dia o homem existiu, quando começou a existência dele, né? Esse está documentado lá em terras africanas, né? Então aqui tem uma pergunta. Podemos dizer que a história de todos os seres humanos está diretamente ligada ao continente africano? Por quê? Então acabei de dizer, tá bom? Aqui nós temos aqui mais uma parte que é de atividades. Aqui tem uma porção de frutas, né? Que vocês vão escrever elas aqui. Então tem mexerica, maçã, laranja, mamão, uva, abacate, melão, manga, abacaxi, tem uma porção de coisa. Vocês vão escrever aqui, tá? Aí vai colocar aqui se vocês têm alguma coisa dessas frutas em casa. Então tem, né, gente? Todo mundo, né? Hoje em dia tem aí uma maçã, uma banana, uma mexerica, né? Escolha 2 produtos alimentícios que sejam comuns na sua casa e pesquise a origem deles. Então, pega tipo assim a maçã. Pega a maçã, vai lá na internet e digita lá, origem da maçã. E aí você escreve aqui, ó, escolha 2 produtos. Pode ser a maçã, pode ser a laranja, tá? E vocês vão saber da onde eles vieram. Aí você escreve aqui, ó, nessas linhas, tá, Matheus? Como você imagina que era a alimentação das pessoas antes do início das navegações? Então, gente, eu quero primeiro dizer que a alimentação não era boa, não, tá? E que muitos morriam. Tanto os brancos como os negros, eles morriam porque a distância que eles atravessavam o oceano era muito grande, era meses em alto mar. Então, eles ficavam sujeitos a doença, sujeira, fome. Então, eles morriam por infecção, morria de fome, uma porção de coisa, tá? Não era muito custoso naquela época lá, não tinha nada de favorável nisso não, tá? Aqui eu tenho a figura 1 e a figura 2. Então, a figura 1, eu vejo índios, né? Eu vejo índios que estão apontando lá para as caravelas dos portugueses que estão chegando. Na 2, é a primeira missa que foi rezada aqui no Brasil, no Monte Pascoal. Então, aqui, que momentos da história do Brasil estão representados nas obras reproduzidas acima? Eu acabei de falar, então escreve aqui, tá? Cada uma dessas obras procura retratar um momento da história do Brasil de acordo com a visão dos portugueses ou dos indígenas. Por quê? Então, quem é que está vendo isso aqui e retratando? Vocês acham que foram os índios que fizeram essa imagem e essa imagem? Ou foram os portugueses que fizeram essa imagem e essa imagem? Por quê? Tá? Ó, por quê? Na sua opinião, o que o artista quis transmitir com essas obras? Acabei de falar também, que são 2 momentos distintos aí, né? Aqui, os colonizadores portugueses descobriram as terras que hoje conhecemos como Brasil, ou
os colonizadores portugueses chegaram às terras que hoje conhecemos como Brasil. Então, vocês acham que os portugueses descobriram ou chegaram? Porque quando eles chegaram aqui, o Brasil já tinha índios, né? Então, isso aqui é uma descoberta ou é uma chegada? Qual dos dois aqui está certo? Aqui vocês vão ver duas tribos indígenas. Ó, tem essa que tem uma oca que está em redondo, tá assim em formato redondo, tem outras que estão do lado aqui, ó. E tem outra que é aqui, é o município de São Félix, no Xingu, no estado do Pará, que já parece até ser uma vila, ó. Tem até umas casinhas ali. Quando vocês olham isso aqui, vocês veem, vocês acham que esses povos aqui têm culturas iguais ou diferentes? Ó, esses povos indígenas vivem de acordo com as culturas distintas, ou seja, diferentes, ou não há diferença entre as duas culturas? O que vocês acham? Aqui tem vários negros que vieram lá do continente africano, cada um de um país, ó. Então tem Moçambique, Miriam, Angola, Mulata, tem uma porção. Quando vocês olham aqui, vocês acham que eles são... É possível perceber, observar como se vestem, se enfeitam? Por exemplo, observe as pessoas retratadas nessas imagens, tanto mulheres como homens. O que é possível perceber ao observar o que veste e o que enfeita? O que tem aqui que é igual aqui, tá? Então, como que elas se vestem? Tá parecido? Tá? Então, o que é? Coisa do cabelo, adorno, né? Os adornos, então tem o turbante na cabeça, os colares, né? Então, é possível perceber, observar como elas se vestem e se enfeitam? Acredito que sim, né? Porque tá bem claro aí. Leia os termos que acompanham as imagens. Com base no que você viu no capítulo, pode-se afirmar que os africanos escravizados que vieram para o Brasil tinham todos a mesma origem? Vocês acham que todo mundo aqui, ó, tem a mesma origem? Se não tem, eu acho que não tem. Por que não tem? Eu também falei agora na gravação. Mateus,